Paz do Senhor Jesus, queridos. Sou o pastor Guilherme Ávila e eu quero compartilhar com você uma palavra nesse dia. A palavra do Senhor diz que no capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta ele tinha uma perspectiva humana, terrena, de como que estava a nação naquele período. Do capítulo 1 até o capítulo 6, o povo estava afastado do Senhor, o coração do povo estava longe, e ele até cogita em dizer que não havia esperança, e pela realidade que estava acontecendo naquele momento. Mas um momento pelo qual ele tem uma busca intensa, uma entrega, ele encontra os altos lugares em Deus. E a palavra de Deus diz que no ano que morreu o rei Uzias, está escrito ali no capítulo de número 6, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A mudança da perspectiva, a forma de olhar e observar como que o mundo espiritual se move, fez com que toda a mentalidade desse profeta mudasse. Tanto que ele se torna, do capítulo 1 até o 6, ele era um profeta. Do capítulo 6 em diante, ele se torna o profeta da nação, o profeta messiânico. Um homem que trouxe a revelação da vinda do Messias. Ele começa a contemplar, queridos. E quando ele começa a contemplar a glória de Deus, a manifestação, os umbrais se moveram, os anjos, querubins, serafins que estavam ali naquele lugar, ele começa a contemplar como que é a glória de Deus, a santidade de Deus começou a ser transmitida. E naquele momento que a transmissão da santidade, que é revelada pela glória de Deus, aquele homem cai em si, ele reconhece e diz: ai de mim, que sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. A realidade da contemplação, ela traz um confronto pela santidade de Deus. E o arrependimento veio no momento em que ele diz: ai de mim. O texto diz que veio um anjo do Senhor, que voou e foi até o altar com uma tenaz, pegou uma brasa viva, tirado do altar e tocou aonde havia o pecado, aonde havia a iniquidade. E o anjo do Senhor disse: veja isto, os teus pecados são perdoados, são purificados. E a partir daquele momento da contemplação, que aquele homem estava vivendo ali naquele ambiente espiritual, um ambiente de glória, gerou no coração dele arrependimento, houve a purificação do seu pecado. E ele começa a ter uma visão de uma perspectiva dos céus. Ele não olha mais da terra para o céu, ele olha do céu para a terra e dizendo, ele vê esperança. E houve uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Observe que a contemplação, a adoração gera a proclamação, a mudança da mentalidade, a mudança do comportamento que foi gerada a partir do arrependimento. Ele se voluntaria dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Chegou um tempo profético na nossa nação que nós precisamos entender esse processo. O Brasil tem vivido um momento pelo qual não se contempla mais a glória de Deus. As pessoas estão indo para a igreja pelos seus próprios interesses, as pessoas estão buscando Deus como se Deus fosse um bombeiro que fosse apagar um incêndio, ou um Papai Noel que fosse presentear qualquer desejo maluco que muitas vezes as pessoas têm. Mas contemplar, conhecer quem Deus é, porque esse foi o propósito do ministério de Jesus, revelar quem é o Pai, revelar quem é Cristo, revelar a glória de Deus. E o objetivo da implantação do reino, a ministração, é contemplação, adoração e proclamação. E quando nós caminhamos por esse objetivo, nós estamos cumprindo o desejo e o anseio do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Então eu quero desafiar você, queridos, a ter esse momento de mergulhar mesmo na presença de Deus, clamar para Deus, para que Deus se revele como Ele é. Faça o que o próprio Jesus disse, Ele ensinou dizendo: entra no teu quarto quando você for orar, fecha a porta e em secreto o Senhor vai se revelar a você. E quando você estiver ali, a revelação da glória, a revelação de quem Deus é, você não vai mais querer sair daquele lugar, você não vai mais só querer fazer. O Brasil aprendeu e recebeu um evangelho de fazer, fazer e fazer. Mas nós precisamos aprender um evangelho de estar, contemplar, e o fazer é consequência de estar. Quando você estiver nesse ambiente, onde que a glória de Deus, o coração de Deus é revelado para você, você vai dizer assim: eu não quero sair, abrir mais uma igreja, eu não quero fazer uma missão, eu não quero mais ir pregar, eu não quero mais isso e aquilo, porque eu quero só estar aqui.
agora nós vamos entender um detalhe, porque quando nós começamos a gerar esse pensamento, eu ouvi uma palavra profética uma vez que foi dita assim: quando você estiver nesse ponto, Deus vai falar assim: agora eu posso te usar, porque não é você que quer fazer, sou eu que vou fazer através da sua vida. Então, queridos, entra nesse lugar de adoração, de contemplação, para que após a revelação de quem Deus é, a revelação da vontade de Deus, a revelação do anseio do coração de Deus para a tua vida, para a nação, você possa sair daquele ambiente com uma direção, ser enviado, regado e cheio do poder de Deus. A unção específica que será derramada sobre a sua vida vai dar a oportunidade para muitos que estão aguardando e esperando, talvez 1 ano, 2, 3, não sei quanto tempo, mas pessoas que estão clamando, pessoas que estão sofrendo, vidas que estão se perdendo, porque nós estamos apenas buscando para si. Enquanto que Jesus disse, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, porque os pagãos buscam essas coisas todos os dias, mas nós que somos filhos, Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, e essas coisas são acrescentadas. E o amanhã se encarregará de trazer sobre a tua vida tudo aquilo que você necessita. Queridos, fiquem na paz, Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma ótima semana em nome de Jesus.